Fala, desbravadores da OAB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje vamos falar sobre questões da primeira fase da OAB. Vem comigo! Olha só, pessoal, esse é o último vídeo da nossa série de vídeos analisando os mais diferentes tipos de questões da primeira fase da OAB. Mas nós temos no nosso canal uma infinidade de vários outros vídeos e sempre publicamos pelo menos 4 vídeos todas as semanas. Então, para poder receber todos os nossos conteúdos, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações e também nos siga nas nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo. Nesse último vídeo dessa sequência de vídeos analisando os mais diferentes tipos de questões da primeira fase da OAB, eu vou mostrar para você um tipo de questão que era muito comum no passado, muito comum mesmo, mas ao longo do tempo a FGV vem restringindo um pouco esse tipo de questão, que são questões que basicamente não têm um caso concreto, são questões diretas e objetivas. Eu trouxe aqui para vocês algumas delas e vamos analisar. Essa primeira questão que eu trouxe aqui é uma questão bem antiga para mostrar para vocês como que eram a maioria das questões no exame da Ordem dos Advogados do Brasil feito pela FGV. Essa questão é do 15º exame em ética profissional. E olha que interessante. Basicamente ela fala sobre a prescrição da pretensão punitiva das infrações disciplinares, assinale a afirmativa correta. Olha que coisa mais simples. Não tinha caso concreto. Isso hoje é praticamente impossível de acontecer. Mas antigamente era muito comum isso acontecer. Então, basicamente, se você soubesse o direito ali, já tinha uma pontuação garantida. Não tinha aquele risco de você não entender corretamente, não ter que interpretar o texto ali do caso concreto para poder estar aplicando o direito nele. Então, nesse caso aqui, se você soubesse qual é o prazo da prescrição, um pontinho a mais estava garantido, bem tranquilo. Hoje, a FGV ainda aplica esse tipo de questão? Sim, mas ela acaba elaborando um pouquinho mais. Trouxe algumas outras, vem cá. 28º exame em Direito Internacional. Olha só, ele colocou aqui. Uma das funções da cooperação jurídica internacional diz respeito à obtenção de provas em outra jurisdição, nos termos das disposições dos tratados em vigor e das normas processuais brasileiras. Isso aqui, pessoal, não é um caso concreto, é simplesmente uma afirmação. É o examinador afirmando algo para você. E aí ele faz a pergunta: para instruir o processo a ser iniciado ou já em curso no Brasil ou no exterior, não é admitida, no entanto, a solicitação de colheita de provas. E aí traz as alternativas. Ou seja, ele não trouxe um caso concreto, ele trouxe uma afirmação e ele fez uma pergunta muito direta. Se você soubesse o direito, você já conseguiria responder facilmente ali qual era a alternativa correta. E o mais interessante, olha só, eu trouxe mais uma outra questão do 17º exame, também de Direito Internacional. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, por meio do decreto número 7030. A convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. E aí ele faz a pergunta: tendo por base os dispositivos da convenção, assinale a afirmativa correta. Cadê o caso concreto? Ele não trouxe um caso concreto. Mais uma vez, simplesmente trouxe uma afirmação e fez uma pergunta. Se você soubesse o direito, ia conseguir acertar sem ter que fazer interpretação de texto sobre o caso concreto. E trouxe mais uma questão ainda, agora também do 17º exame, e de qual disciplina? Direito Internacional. Então é um padrão que a gente percebeu. Nas últimas edições do exame, em Direito Internacional especificamente, vieram algumas questões sem caso concreto. Olha esse caso aqui. A Lei de Imigração, número 13.445 de 2017, dispõe sobre os direitos do estrangeiro em território nacional, de uma forma mais ampla e abrangente do que a legislação anterior revogada. A normativa em vigor dispõe que o estrangeiro no Brasil terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e sua condição migratória. É um caso concreto? Não! Mais uma vez, é simplesmente uma afirmação que foi feita. É uma informação que a banca examinadora está te dando, ela está te ajudando com essa informação. E aí ele faz a pergunta: isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado e você tinha que simplesmente escolher a alternativa correta com base no seu conhecimento jurídico, mas sem ter que fazer análise de nenhum caso concreto. Mais uma questão de direito internacional. Então, quando você estiver fazendo as questões, principalmente de direito internacional, tome bastante cuidado e preste bastante atenção nos enunciados, porque talvez aquilo ali não seja um caso concreto,
concreto e vai facilitar muito você responder. Porque se você identifica que não se trata de um caso concreto, é uma afirmação que a banca não vai mentir. Então a banca não pode trazer informações incorretas para você. Então todas essas informações que ela trouxe nessa questão, por exemplo, de que o Brasil terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública e tudo mais, são informações verdadeiras. A banca simplesmente não pode inventar alguma coisa aqui para você. Você pode utilizar isso ao seu favor para conseguir responder a questão de forma correta. Ok? Então esses foram os 4 tipos de questões que a gente tem aí na primeira fase da OAB. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. E se está gostando dos nossos vídeos, curta e compartilhe. E vem comigo traçar um mapa da sua aprovação na OAB. Um abraço e até o próximo vídeo.